níveis de governo, para que os HUs, dentro do pacto de gestão, não sofram pelo tolhimento do gestor local, que possa realmente a gestão ser interministerial, trazendo para o grande patamar do compromisso o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde de fato, e aí a gente tem que abrir os olhos e exigir o cumprimento do artigo 45 da Lei 8080, que amarra os HUs dentro da gestão do SUS. Por que os hospitais das Forças Armadas, aonde cabe, não fazem um atendimento? Só porque tem a gripe A e a dengue, quando toma proporções elevadíssimas, é que eles vão para a rua? São servidores públicos e que não podem se organizar como nós nos organizamos. Mas por que os militares, que são servidores públicos, vão ficar fazendo assistência à saúde somente para os aquartelados? Como é que é isso? São questionamentos que a gente não faz e que deve estar exigindo. Porque se o controle é da sociedade, temos que passar a exigir mais. Enfim, ou a sociedade se apropria do espaço que lhe cabe, e eu penso que o desafio para nós, os HUs, para finalizar esse momento, eu lembro aqui da época em que nós tivemos as portarias de certificação e da contratualização dos HUs. Começou com a portaria número 1, depois foi para 4, 5, 6, ou 5, 6 e 7, não me lembro direito. Mas havia dentro de uma das portarias o estabelecimento do Conselho Gestor. Foi nessa época, e foi na época do governo, da gestão do ministro Humberto Costa, que para mim foi um dos melhores ministros de saúde que passou, e que foi bem no início do governo Lula. Lembro que ele estava já interino quando estava terminando a gestão do Dom Fernando II, e ele já estava tomando o pulso da situação dos hospitais universitários. Lembro que nós tivemos uma plenária nacional de conselhos de saúde em Brasília, e o Humberto Costa, em pessoa, recolheu do nosso grupo, naquela ocasião, um conjunto de propostas de fortalecimento da rede dos HUs por dentro do Sistema Único. E aí começou-se depois o debate, que obviamente deve ter envolvido a Andifes, deve ter envolvido a Brauê, e saíram as portarias que previam a certificação. Eu lembro que lá no nosso HU foi uma comissão técnica do Ministério da Saúde e da Educação para avaliar as condições técnicas, físicas e de contingente de pessoal da área dos HUs para receber a certificação de hospital de ensino, de hospital escola. Com isso, recebia um incentivo. Você lembra disso, Leonardo? Tinha um incentivo de 5 milhões, se eu não me engano, iniciais. Aí, no ano seguinte, após nova vistoria, nova certificação, recebia mais um incremento. E aí tinha, dentro dos incrementos políticos estabelecidos nessas portarias, que era a filiação de conselhos de gestores de forma paritária. Isso tudo passou pela discussão dentro do Conselho Nacional de Saúde. E os conselhos de gestores, de que forma estão se apresentando hoje? Com a paridade quebrada, a sociedade e principalmente os trabalhadores alijados do processo de discussão e do controle social efetivo. Então, essa é uma discussão prazerosa, mas ela é desafiadora porque ela exige, inclusive, que os segmentos, junto com o gestor, estejam equilibrados para entenderem e interpretarem uma planilha. Quando pegarem uma planilha, saberem entender que um código numérico significa uma fonte de receita. E que por detrás daquela fonte de receita está várias ações integradas ou não àquele determinado serviço que foi pactuado com o gestor estadual, municipal, enfim. Então, nós temos um desafio permanente. Esse tipo de capacitação nós não vemos, né, por dentro do Sistema Único de Saúde. Já que somos hospitais e escola, devemos formar os agentes proponentes do controle social no âmbito do SUS. E nós não vemos isso. Até porque a academia tem
uma preocupação centrada no mercado de trabalho, onde o médico, o profissional de enfermagem, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, enfim, o assistente social, estão tudo hoje sendo preparados para a lógica do mercado. É claro que todos nós precisamos pagar a conta, comprar roupa, continuar comendo, e cada um quer também ter a possibilidade de ir à praia, né? Mas a vida não se resume somente nisso. E a gente teria condições de estar fazendo muito mais se o debate da saúde pública realmente fosse incorporado para os trabalhadores do sistema único. A gente não veria os trabalhadores enfrentando 2, até 3 vínculos de trabalho, um no público e 2 em clínica privada, muitas vezes não tendo nem condições de estar aqui num debate desse, porque dormiria com certeza. Não é? O que dizer no debate do APH, quando a gente for amanhã falar sobre a exposição do trabalhador aos riscos do trabalho. Pronto, para por aqui, eu não sei se teria mais. Alguém mais tem alguma intervenção? Não? Então, vamos agradecer, né, a todos e a todas pela presença, agradecer ao Marcos Borges, né, pela presença dele aqui, pelo debate. Pedir, né, que amanhã todos possam estar aqui para discutir o APH, né, com adicional de plantão hospitalar. E se cada um puder trazer o outro companheiro, né, o outro colega de trabalho, seria bom, porque isso vai atingir a todos, principalmente no Hospital das Clínicas. Obrigada. Se alguém quiser tomar café, tem café aqui, tá, gente? Para início as discussões do segundo dia do nosso seminário, com a temática de adicional de plantão hospitalar. Nós vamos convidar a assentar as suas questões, para apresentar as suas proposições. E em seguida a gente começa a fase de discussões da temática. Bom dia a todos e todas. Vamos dar início. A gente vai começar com a Elisete. Bom dia a todos, meus colegas de mesa e pessoal do auditório. Eu vou fazer a apresentação sobre o adicional de plantão hospitalar, algumas informações básicas, e a Leonor deve complementar depois, e aí a gente está aberto para as perguntas e esclarecimentos.
inicialmente eu vou fazer uma pequena apresentação do que é o Hospital das Clínicas. O hospital faz esse ano 81 anos de existência. É um hospital público, geral, universitário, integrado ao Sistema Único de Saúde. E é uma unidade especial da UFMG. O que significa uma unidade especial? O hospital pode oferecer cursos de especialização, mestrado, doutorado, mas ele não emite diploma de graduação. Então, ele é campo de ensino de graduação, dos cursos de graduação, mas ele não emite diploma de graduação. Ele atende a todas as especialidades e subespecialidades oferecidas ao SUS. Ele é certificado pelo MEC, a portaria interministerial, a última, número 44, de 8 de janeiro de 2009, e é contratualizado com o gestor local do SUS, a Secretaria Municipal de Saúde, desde dezembro de 2004. Ele atua no atendimento à sociedade, na formação de recursos humanos, no desenvolvimento de pesquisa, de produção e de incorporação de tecnologia na área da saúde. E é referência em tratamentos oncológicos, transplantes, hemodiálise, quimioterapia, maternidade de alto risco, berçário de alto risco, entre outras especialidades. Qual é a missão do hospital definida pelo Conselho Diretor? Desenvolver a assistência na área da saúde com eficácia e eficiência e de forma indissociável e integrada o ensino, a pesquisa e a extensão, constituindo-se como referência junto à sociedade. Aqui um pouco os números do hospital. É uma área física construída de 63.400 metros quadrados, uma capacidade instalada de 499 leitos, o CTI adulto com 18 leitos, o CTI pediátrico com 10 leitos, a unidade de neonatologia atualmente com 26 leitos, mas recém-inaugurada para capacidade de 32 leitos, a unidade de urgência com 55 leitos, a emergência com 8 leitos, 17 salas cirúrgicas, 8 salas cirúrgicas ambulatoriais, 5 salas no centro obstétrico, 286 consultórios e 16 máquinas hemodializadoras. Nos aspectos assistenciais, o Hospital das Clínicas tem uma clientela de 95% SUS, é referência municipal, metropolitana e estadual, tem uma média de 1.700 internações mês, 36 mil consultas ambulatoriais mês, entre médicas e de outras especialidades, 350 partos e 2.040 cirurgias. Aqui começa a parte do plantão hospitalar. Inicialmente, ele foi editado como uma medida provisória, número 441, de 29 de agosto de 2008. Depois ele foi instituído pela Lei 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, regulamentado pelo Decreto 6863, de 28 de maio de 2009, e recentemente saiu a portaria interministerial número 176, de 2 de julho, indicando a comissão que esse decreto fala, a comissão de verificação que foi regulamentada pelo decreto. Bom, os aspectos gerais do plantão hospitalar. O que é o plantão hospitalar? É um adicional devido aos servidores em efetivo exercício de atividades hospitalares desenvolvidas em regime de plantão nas áreas indispensáveis ao funcionamento ininterrupto dos hospitais universitários. Quem que tem direito? O plantão físico, todos os servidores que trabalham em regime de plantão, e o plantão alcançável ou de sobreaviso,
os servidores de nível superior que são submetidos às escalas de sobreaviso. O que é o plantão hospitalar? É o trabalho realizado além da jornada semanal do cargo, com duração de no mínimo 12 horas e no máximo 24 horas por semana. O que é o plantão de sobreaviso? É quando o servidor está à disposição do hospital em horários fora de sua jornada normal, em escalas pré-determinadas somente para os profissionais de nível superior, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e outras categorias de nível superior. De quanto é esse adicional de plantão? O plantão hospitalar, nos finais de semana e feriados, para o nível superior, R$ 70,63. Para o nível intermediário, R$ 42,91. Nos dias úteis, R$ 56,05, R$ 34,33 para o nível intermediário. E o plantão de sobreaviso, no final de semana e feriado, R$ 12,84 e nos dias úteis, R$ 7,84. Esses valores são os valores por hora de plantão. Como que fica o pagamento quando o servidor estiver em escala de sobreaviso e for chamado ao trabalho? Quando o servidor estiver em plantão de sobreaviso e for chamado a trabalhar, receberá apenas o adicional por plantão, proporcional às horas efetivas trabalhadas. Ou seja, com relação a essas horas, não poderá acumular com o adicional de plantão de sobreaviso. A pessoa está de plantão de sobreaviso em sua residência, se ela for chamada ao hospital para atender, ela passa a receber o plantão hospitalar e não mais o plantão de sobreaviso. O adicional poderá ser acumulado com outros adicionais ou gratificações? Será incorporado? O adicional não pode ser acumulado com adicional de horas extras ou horas noturnas. E ele não será incorporado ao vencimento e não servirá como base para qualquer outro adicional ou vantagem. Quem definirá os servidores que farão o plantão? As chefias responsáveis elaborarão as escalas semestrais que deverão ser aprovadas pela direção do hospital. É como já funciona hoje. As chefias de serviço, a DDTE, são as chefias que já fazem as escalas. Quais as obrigações da instituição? Manter as escalas de plantão hospitalar e de sobreaviso previamente afixadas em local público e na internet. No caso da DDTE, isso aqui já é feito, né? Essa publicização. Apresentar o demonstrativo histórico do quadro de pessoal necessário ao desenvolvimento ininterrupto das atividades hospitalares, que será acompanhada por comissão de verificação, a ser definida por ato do Ministro da Educação em conjunto com o Ministro do Planejamento. Foi essa comissão de verificação que foi normatizada pela portaria 176, que saiu agora em julho. Os ministérios definirão ainda o quantitativo máximo de plantões permitidos por unidade hospitalar. A portaria 176 é a comissão de verificação, a composição dela. Celso Fernando Ribeiro de Araújo, que é o representante da Comissão Geral dos Hospitais Universitários da CESU do MEC, ele é o presidente. Jeane Liliane Marlene Michel, também da CGU, da área de residências da saúde da CESU do MEC. Rafael de Souza Moreira, representante da Coordenação Geral de Carreiras e Análise do Perfil da Força de Trabalho do Departamento de Relações do Trabalho da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
e Lucília Campos Pereira, representante do Departamento de Assuntos Fiscais da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Quais as finalidades dessa comissão? Preparar a documentação necessária a ser encaminhada ao Ministério do Planejamento para fins da concessão do adicional de plantão, elaborar a proposta para a fixação do quantitativo máximo de plantões por unidade hospitalar, sistematizar, acompanhar e avaliar o demonstrativo histórico do quadro de pessoal necessário ao desenvolvimento ininterrupto das atividades hospitalares, revisar semestralmente o quantitativo máximo de plantões autorizados para cada unidade hospitalar ou em menor período quando ocorrer circunstância relevante e urgente, e supervisionar a implantação do adicional de plantão. Quais são os critérios que essa comissão vai adotar para fazer a distribuição desses plantões por unidade hospitalar? Em primeiro lugar, a classificação do porte do hospital, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, considerando o número total de leitos, o número de leitos de unidades de terapia intensiva, os tipos de unidade de terapia intensiva, a oferta de procedimentos de alta complexidade, a oferta de serviço de urgência e emergência, o atendimento à gestação de alto risco e o número de salas cirúrgicas. A quantidade de recursos humanos da área de saúde existente no quadro do hospital por jornada e tipo de vínculo, o número de programas regulares de residência em saúde oferecidos e o número de residentes matriculados em cada programa, a quantidade de docentes, supervisores de estágio e de preceptores de residência, a integração do hospital ao sistema de saúde local, o quantitativo de plantões solicitados pela unidade hospitalar para o desenvolvimento ininterrupto das suas atividades. Parágrafo 1º. Ao avaliar o critério do inciso 5 do CAPT, esse aqui, a comissão de verificação deverá considerar se há regulação dos leitos e consultas pelo gestor municipal de saúde ou se o acesso da população ocorre por demanda espontânea. Aqui um pouco da despesa atual do hospital com pagamento de plantões durante esse ano de 2009. De janeiro até junho, nós tivemos um total de despesa de R$ 10.152.503. Os plantões que foram solicitados pelo hospital, em 24 de julho, quando a CGU solicitou o encaminhamento da planilha de plantões, com a escala do mês de agosto, especificamente, que eles queriam, foi encaminhada a planilha para a coordenação, solicitando 1.522 plantões de 12 horas cada, referente à escala do mês de agosto. Até o momento, a comissão de verificação, que é encarregada de fazer a distribuição por unidade hospitalar, não informou ainda o número de plantões de cada unidade, que cada hospital vai ter direito. Bom, é isso que eu ia apresentar. A Leonor deve fazer alguma complementação e depois a gente está aberto para esclarecimentos. Obrigada. Bom, então, dando continuidade à discussão, é preciso a gente lembrar o seguinte, que quando a gente está falando em autorização de plantão hospitalar, nós temos que estar falando em gestão e financiamento dos hospitais universitários. Porque o que está em discussão no momento é viabilizar que os hospitais universitários sejam viáveis. Isso significa viáveis do ponto de vista de seu funcionamento. E, objetivamente, próximo, por favor, nós temos que lembrar que no artigo 96, né, da Constituição, lá está bem claro que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas,
que visa a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Desde 1988, o movimento popular e sindical garantiu que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E o que nós temos feito ao longo desses anos é buscar que o Estado efetivamente financie 100% da saúde, né? Principalmente no que diz respeito à saúde que nós defendemos, que é a saúde pública, né? Financiada com recurso público. Próximo. A gente tem que lembrar que são de relevância pública as ações de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, também de pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, aqui está onde nossos políticos têm buscado transformar a nossa forma jurídica, né, que é a questão das organizações sociais de direito privado. Porque dentro da Constituição Federal existe um espaço que, se for trabalhar por aqueles que têm interesse de repassar a saúde pública para a iniciativa privada, isso também está previsto na Constituição. Depende de quem tiver condição de articular isso melhor. Próximo. Nós temos que explicitar que nesses 20 anos, na verdade, de SUS, hoje nós temos 90% da população brasileira, de algum modo, é usuária do Sistema Único de Saúde. 28,6% da população é usuária exclusiva do Sistema Único de Saúde. E 61,5% da população usa o SUS e algum outro sistema de atenção. E apenas 8,7% da população não usa o Sistema Único de Saúde. Ou seja, isso aqui é para explicitar que a implantação do Sistema Único de Saúde, apesar das críticas que existem hoje, é realmente uma conquista da sociedade e demonstra que é uma necessidade, porque os usuários do Sistema Único de Saúde, realmente, como demonstrado aí, é um grande número. Próximo, por favor. Nós temos 63.650 unidades ambulatoriais que vão realizar, dentro do Sistema Único de Saúde brasileiro, 153 milhões de consultas por ano, 1 bilhão de procedimentos de atenção básica, 251 milhões de exames laboratoriais, 8 milhões de exames de ultrassom, 132 milhões de atendimentos de alta complexidade. Próximo. Nós temos na rede 5.794 unidades hospitalares. Isso é só para a gente ter noção do tamanho que esse sistema né? Nós temos 441.045 leitos, temos 900 mil internação por mês, 11,7 milhões de internações anos, 2.600.000 partos, 83 mil cirurgias cardíacas, 60 mil cirurgias, 92.900 cirurgias de Paris, 23.400 transplantes de órgãos. Próximo. Nós temos hoje 154 hospitais reconhecidos como de ensino, isso é da Brauê, né? Desses 154 hospitais reconhecidos como de ensino, 148 são hospitais públicos ligados ao SUS, 45 desses 148 que estão ligados ao SUS são do Ministério da Educação e Cultura, né? São vinculados às instituições federais de ensino, 45 dos federais, 13 subsistem ou existem com atendimento a plano de saúde, ou seja, hoje de 13 caiu para 6, né, gente? Esse aqui é a data do MEC de 2006, nós já temos uma redução aí para 6 dos 13, tá? Que ainda tem convênio privado. Nós temos, em média, 400 milhões de dívida com fornecedores em termos de hospitais universitários no país. Essa dívida aí, corrigida para agora, está 425 milhões, né? Ela cresceu aí 25 milhões. Temos 22.775 servidores terceirizados, 38 mil servidores concursados, 1 bilhão repassado pelo SUS em 2006, 100 milhões repassados anualmente pelo MEC e pelo Ministério da Saúde. Próximo. Aqui, na verdade, a gente quer demonstrar nos dados, isso aqui é de 2005, né? Que 45,4% total de pessoal técnico administrativo, né, são realmente vinculados à força de trabalho
trabalho do SUS. 22 mil empregados são contratados pelas fundações de apoio ou cedidos, né? Então nós temos aí um número significativo de fundações de apoio. Isso aqui é para demonstrar o número de trabalhadores que nós temos contratados pelas fundações, e temos 6.128 servidores docentes em exercício nos hospitais, ou seja, 17% do corpo docente estão atuando dentro dos hospitais universitários no Brasil. E temos 60 mil estudantes. Por que dessa planilha? Nós temos que compreender que, se nós não travarmos uma luta muito séria contra a contratação via fundações dentro dos hospitais públicos de ensino no país, nós vamos correr o risco de deixar de existir trabalhador público, né? Público no sentido de regime jurídico único mesmo. Isso aqui é só para demonstrar como que o quadro, a nível nacional, é muito significativo. Próximo. O que o MEC entende do hospital de ensino? São unidades de saúde ligadas a instituições federais de ensino capazes de prestar serviços de alta complexidade, com qualidade, envolvendo tecnologia de ponta e atividades de ensino e pesquisa, com concentração de atendimento em níveis terciário e quaternário. São importantes centros de formação de recursos humanos e de desenvolvimento de ciência e tecnologia para a área de saúde, e seus programas de educação continuada oferecem oportunidade de atualização aos profissionais de todo o sistema de saúde. Então, isso daqui é o que o MEC entende como missão, né, especificamente dos hospitais de ensino no Brasil, em especial os federais, que somos 45. Né? Então, atendendo a Constituição Federal, realmente nós temos que estar no nível terciário e quaternário, principalmente com alta complexidade. Próximo. Bom, a maior parte das dívidas está concentrada nas fundações de apoio com alta concentração em encargos trabalhistas, ou seja, da dívida que os hospitais universitários têm no país, essas dívidas estão relacionadas a contrato de prestação de força de trabalho nas fundações. Nós temos ali aproximadamente 140 milhões dessa dívida de 425 milhões, estão dentro das contratações do pessoal da fundação. Outros 140 milhões são dívida com fornecedores. E tem uma outra dívida que nós temos, que são contratos precários de trabalho, que são pagos através dos profissionais autônomos, né, que está relacionado aos plantões de RPA. Registros Profissionais Autônomos, que significa RPA para quem não conhece. Ou seja, essa planilha demonstra que o Ministério da Educação ele tem um diagnóstico claro. Se nós não travarmos uma solução financiada para os hospitais universitários, pararem de utilizar seus recursos que eles recebem para custeio ou de prestação de serviço na contratação de forças de trabalho, realmente a tendência desses hospitais é não ter nenhuma saída, porque o que se tem gasto com força de trabalho contratada pelas fundações tem gerado uma dívida muito grande dos hospitais universitários no país. Próximo. 66.843 trabalhadores, do regime jurídico único, nós temos 34.271, ou seja, 51,27% dos trabalhadores são do regime jurídico único, que é a legislação que nós defendemos. Nós temos 5.952 trabalhadores com a CLT, que dá 8,90%. Temos 11.911 RPA, ou seja, 17,82% da força de trabalho são contratados com profissionais autônomos. E CLT ligada às fundações, nós temos 11.911, dando 17,82%, e terceirizados nos hospitais universitários, nós temos 10.757, que vão dar 16,09%, e profissionais que são contratados por serviços do Estado, 1.676, que é 2,51%. Ou seja, se nós somarmos aqui o número de CLT, RPA e terceirizados, nós vamos ter praticamente 49%, ou seja, quase a metade, se você somar, já está fora do regime jurídico único. Isso é um motivo de
Ou seja, financiamento da força de trabalho é fundamental para que os hospitais universitários saiam da sua crise. Porque enquanto os hospitais universitários estiverem financiando a sua força de trabalho, sem ter a garantia do serviço de pagamento dessa força de trabalho, a dívida desses hospitais sobe. Próximo, por favor. Desse percentual de força de trabalho que devem ser regularizados, que são os que não são RJU, são os 21.122, 56% são as fundações. 24% são terceirizados, via fundações também. 10% são RPA, 7,93% são cooperativas, isso sem considerar que nós temos uma previsão de aposentadoria para 2009 e 2010 de quase 3 mil trabalhadores. Então aqui nós não estamos colocando nem que vai sair, quer dizer, já está se contratando via fundação. Se não houver uma política de reposição que sai, certamente se aumenta o contrato via fundação e aumenta as dívidas dos avalios, obviamente. Então, é preciso entender esse processo em primeiro lugar. Vocês podem ver que o RPA, se a gente for pensar na autorização de plantão hospitalar, o que inicialmente esses plantões atenderiam imediatamente? Certamente os RPAs, as cooperativas, ou seja, imediatamente nós teríamos aí 20% do que hoje se gasta com recurso próprio dos hospitais universitários passariam a ser financiados pelo MEC. Isso sem considerar que nós vamos ter aí também uma redução do quadro terceirizado, porque se você considerar que a gente precisa de plantões de sobreaviso de outros profissionais de nível médio, nós também vamos reduzir isso em 30% a 40% provavelmente. Próximo. Aqui é o comprometimento da receita do SUS com o pagamento pessoal. Os hospitais de porte 4, qual nós estamos incluídos nele, tem um comprometimento daquilo que recebe de prestação de serviço, 34% contra 39% no porte 4, porte 3, 23,47%, porte 2, 40,27%, porte 1, 45,5%. Ou seja, em média, 40% do que se arrecada com o sistema de saúde na prestação de serviço, os hospitais universitários são obrigados a financiar forças de trabalho. Ou seja, recursos que deveriam estar sendo utilizados para custeio têm sido utilizados para poder manter o hospital funcionando. Quer dizer, o trabalho pagando o trabalho, quando na verdade ele deveria ser financiado pelo governo. Quando o Ministério da Educação e Cultura solicitou aos hospitais universitários que levantassem suas necessidades emergenciais de pessoal com foco nas atividades fins e críticas, e aí eles entendem médico, enfermagem, dependência nível superior, médico, para vocês terem ideia, foi solicitado aqui 600 médicos, 1.345 enfermeiros e 3.498 técnicos de enfermagem, totalizando 5.443 trabalhadores, e eles acrescentaram 5% para outros profissionais de outras atividades, dando um total de 5.715 trabalhadores. Vamos só citar o exemplo de como o Ministério do Planejamento trata as solicitações do Ministério da Educação e Cultura que atende aos hospitais universitários. O Hospital Ocidental FMG nosso solicitou em caráter de emergência, ou seja, precisa, porque senão vai fechar a lei e não abre aquilo que já deveria estar aberto. No primeiro momento, ele pediu 299 médicos. Aí o médico pediu para cortar, o hospital desceu para 159 médicos. O Ministério do Planejamento liberou 10. Quer dizer, de 8 que não chegaram, claro, mas só para poder demonstrar como que a área do governo, que é dona do dinheiro, que é o Ministério do Planejamento, que tinha que estar atendendo a Constituição Federal de que a orçamentação e o dever do Estado em relação à saúde é financiamento público, não é atendido. Quer dizer, o nosso problema não é com o MEC, o nosso problema é com quem está autorizando o recurso financeiro, que quem manda nisso é o Ministério do Planejamento. Só para vocês terem ideia de
4.469 pedidos feitos pelo MEC, depois reduzidos para 2.361, no desespero de se tentar pelo menos absolutamente mínimo, o Ministério do Planejamento liberou 600 vagas. Isso é só para demonstrar que nós temos que bater, aí concordo com o Marcos, no lugar certo. O lugar certo não é no Ministério da Educação e Cultura, não são apenas na autorização de plantão hospitalar, nós temos que bater no financiamento dos hospitais e universidades, garantir que o Ministério do Planejamento e o Governo Federal cumpra a Constituição de financiar 100% os hospitais públicos e os hospitais de ensino nesse país, porque o financiamento, segundo a Constituição, é do Estado, né? E isso daqui demonstra a falta de seriedade que o Ministério do Planejamento acolhe as solicitações que são realizadas pelo Ministério da Educação e Cultura. Próximo. Nós temos que lembrar que os hospitais universitários têm uma coisa que é muito interessante, que a gente que estuda força de trabalho na área de saúde conhece muito bem, que chama-se imprevisibilidade. A característica de imprevisibilidade de serviço na área de saúde dificulta o planejamento. Existe uma incerteza do volume de atendimento, tipo de atendimento, número de doentes e patologias. Essa imprevisibilidade no processo de cuidado, em enfermagem e em saúde pode ser exemplificada pelas alterações do perfil do doente. Então, isso é muito prático, é só checar aqui nas provas clínicas. A unidade de internação tem que ter paciente com características de cuidado intermediário, mas todos os dias nós vamos ter um cuidado intensivo numa ala. Isso altera completamente o processo de previsão de forças de trabalho. Quando eu trabalho com 1 para 5 no intermediário, eu trabalho com 1 para 2 no intensivo. E eu estou numa unidade comum e não tem vaga para CTI. Mas eu tenho que atender 1 para 2 naquele paciente que agravou. E nós não temos como descobrir que ele está agravado. Ele agrava sem previsão, não tem hora nem dia para acontecer, né? Uma outra questão que é muito importante são ausências programadas e não programadas dos trabalhadores. As ausências programadas são as férias. As não programadas são exatamente a licença saúde, né? Acidentes de trabalho, licença tratamento família e vai por aí a licença dotante e aí nós vamos para as licenças em geral. Então, isso daqui também dificulta. As calamidades públicas, exemplo típico, influenza A. Né? Nós tínhamos uma crise no estado de Minas Gerais, no Brasil, e a Secretaria Municipal de Saúde do Estado de Minas Gerais solicitou ao Hospital Universitário que montasse em 24 horas um ambulatório de influenza A, no máximo em 72 uma unidade de internação e depois, com menos de uma semana, uma unidade de terapia intensiva para poder atender influenza A, calamidade pública. Isso é imprevisível, não tem como trabalhar já programando essas questões. Problemas de saúde, acidentes, desastres que atingem coletividades, por exemplo, quando a gente esteve aqui em Belo Horizonte, o pessoal estava numa grande festa e começou a pegar fogo, né? E todo mundo tem que parar na porta do hospital, tivemos que chamar a gente em casa. As greves coletivas, por exemplo, você tem uma greve não programada, as pessoas não podem sair dos seus ambientes de trabalho, tem que ficar lá até que as coisas se organizem. Como, por exemplo, eu já tive uma vez trabalhando no Socorro, na época do Ribeirão não dava, e nós ficamos 72 horas interditados. Ninguém saía, ninguém entrava. Os pacientes precisavam ser atendidos. Então, saúde lida com a imprevisibilidade. Próximo. Off, que é um grande estudioso do processo de trabalho, né? Desde 91, ele diz o seguinte: no setor de serviço, em especial em alguns setores, como é o caso da saúde, há necessidade de uma maior disponibilidade de força de trabalho, pois não há possibilidade de prever quando a necessidade ocorrerá. Então, é muito bonito a gente ser contra alguma coisa quando a gente não conhece a realidade, né? A gente só é contra a autorização de plantão hospitalar quando a gente não entende que a gente não tem como prever a necessidade. Por exemplo, nós estamos dando plantão de manhã, quando é 5 para 1 ou quando é 5 para 7, o funcionário liga falando que sofreu um acidente de trânsito, liga dizendo que está doente, aí o primeiro liga, o segundo liga, o terceiro, você pega o plantão absolutamente sem ninguém para trabalhar, mas os pacientes continuam internados e precisam ser atendidos.
O que nós estávamos utilizando ultimamente eram as horas extras. O Ministério nos proibiu há quase um semestre, né, a utilizar as horas extras como nós estávamos utilizando. Não sei se você sabe, mas as horas extras elas podem ser utilizadas com 2 horas a mais de trabalho, no máximo 44 horas mensais, ou seja, eu poderia ter 2 horas extras por dia. Na área administrativa isso resolve bem o problema, porque se eu com 2 horas eu resolvo o problema dos papéis. Mas na área assistencial, o mínimo que eu preciso são de 6 a 12 horas de cobertura, porque o nosso sistema de trabalho aqui é de 7 às 13, 13 às 19, 19 às 7, a maioria dos hospitais de universidade no país tem sistema de 6 ou 12 horas. Então, quando nós pedimos alguém para fazer hora extra, essas pessoas faziam 6 a 12 horas, que na verdade não é hora extra, na verdade isso é um plantão. E o MEC, nesse momento, está reconhecendo que ele tem que pagar o plantão, ele não está pagando hora extra, porque quando o trabalhador está ficando por 6 a 12 horas, ele não está ficando hora extra. Isso é plantão hospitalar. E ele está reconhecendo mais, que ele precisa de pagar diferenciado isso. Porque não são simplesmente 2 horas, é um plantão. Eu estou dobrando para ficar no lugar de alguém que teve uma imprevisibilidade e não pôde vir. Ou uma colega que está de licença natalidade e vai ficar ausente ao trabalho por 6 meses, é um direito que nós defendemos, mas que efetivamente precisa ter alguém no lugar dela, porque senão os outros funcionários vão efetivamente adoecer por sobrecarga de trabalho. Então, o Ministério entendeu e compreendeu que isso deveria ser pago com plantão hospitalar. Próximo. Isso daqui depois a gente lê, isso aqui está colocando exatamente o que eu já expliquei. Vou pular para a gente aproveitar o detalhe. Ganzinski, que é uma grande estudiosa, a maior estudiosa de posto de trabalho de enfermagem do Brasil, Raquel Rapone Ganzinski, é a enfermeira que descobriu que nós copiamos a fórmula errada dos americanos, a fórmula de cálculo de dimensionamento de posto de trabalho da enfermagem de 1950, e nós copiamos essa fórmula e a utilizamos até hoje. E o que a Rapone Ganzinski descobriu na tese de doutorado dela, que até hoje é de 98, né, já se passaram 11 anos, né? E nós ainda não sabemos, não utilizamos na prática, porque muito poucos profissionais, muito poucos trabalhadores vão ter acesso ao doutorado, vão ter acesso ao conhecimento, vão ter acesso à discussão dos resultados de pesquisa. O que ela descobriu é que os americanos não têm direitos trabalhistas. Eles não têm folga, eles não têm férias, eles não têm licença, eles ganham por dia e hora trabalhada. Portanto, eles não têm um índice de segurança técnica que permite cobertura dessas ausências que no Brasil existem por direitos garantidos sociais. Então, objetivamente, quando ela faz o cálculo, ela descobre que nós teríamos que ter um índice de segurança técnica 60% para jornadas de 30 horas, para mim ser possível dar 2 folgas semanais, e nas jornadas de 40 horas eu teria que acrescentar um índice de segurança técnica 40% para garantir uma folga semanal. Pasme, o Conselho Federal de Enfermagem manda eu colocar 15% mais 5% da rotatividade, 20%. 60 menos 20 já está faltando 40% da força de trabalho. Está aí documentado com a doutora, com o auxílio de um doutor em matemática, né, que auxiliou ela na análise das fórmulas matemáticas, e nós ainda não consumimos esse conhecimento. Por isso que quando é final de semana, nós morremos trabalhar, ninguém aguenta. Todo mundo tem licença nos finais de semana, de preferência. Porque nos finais de semana que a força de trabalho é expropriada. É no final de semana que nós trabalhamos com menos 40% a 60% da força de trabalho, para permitir que de segunda a sexta a gente tenha um percentual um pouco maior. Mas isso daí já é desgaste da força de trabalho, né? Próximo, por favor. Dentro da UFMG, nós temos 240 residentes, 2.337 docentes, 4.434 servidores técnicos de educação, contados de 2004, porque a Universidade Federal de Minas Gerais ainda não atualizou. Então, esse dado foi do Conselho Universitário apresentado do Conselho. Claro que deve ser um pouco maior que isso, mas isso é só para dar dimensão, porque é a UFMG. Próximo. O Hospital das Clínicas tem
2.545 trabalhadores. Isso significa 45% da força de trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais. Ou seja, 45% dos trabalhadores da universidade estão alocados no hospital de ensino, demonstrando a importância que o hospital de ensino tem dentro dos hospitais universitários. Né? Então, a gente precisa de tratar essa questão com seriedade, como nós estamos tratando agora, através desse seminário, compreendendo que não é qualquer coisa ficar assim nos hospitais universitários dentro das universidades. Nós vamos estar abrindo mão de uma articulação, de uma força política trabalhista muito grande, que hoje, acredito, com dados atualizados, já chega a 50% da força de trabalho da universidade. Né? E aí, no hospital, gente, nós temos 1.945 funcionários de FMG e 600 Fundeb. Né? Na verdade, na enfermagem, nós temos em média 70% da FMG e 30% do Fundeb, que é a fundação. Diminuiu um pouco por causa das contratações que houveram autorizadas em 2004, né? Mas, de qualquer forma, gente, esse é o percentual ainda que nos tira dinheiro do caixa, de custeio. Porque quem paga a Fundeb, e não é a Fundeb apenas trabalhador, é tudo que implica em cargos sociais para se contratar uma força de trabalho, é a prestação de serviço que é prestada para o Sistema de Saúde, e 5% aí foi colocado já pela Tânia, que a gente tem de arrecadação de outros convênios. Efetivamente, se nós reduzirmos o quadro Fundeb, e aí eu estou falando quadro fundação, né? Mas isso significa ter que substituir por força de trabalho regime jurídico único, isso reduziria em muito as dívidas, não só do nosso hospital, mas certamente a dívida de todos os hospitais do estado do país. Eu acho que a primeira campanha que nós temos que fazer é 100% de financiamento de força de trabalho nos hospitais universitários. Se nós defendermos essa bandeira, criarmos política para isso, certamente nós já vamos estar defendendo uma mudança estratégica no financiamento dos hospitais universitários no país. Isso significa mudança na legislação, como, por exemplo, não é possível uma pessoa aposentar um cargo já garantido, que já está em exercício, e nós dependemos do governo federal para autorizar a contratação. Não é possível uma pessoa morrer em exercício no trabalho ou depender do Ministério da Educação para poder autorizar a contratação desse profissional. Então, nós temos como garantir no Congresso Nacional a autonomia da universidade no sentido de que aqueles cargos que são efetivos já autorizados sejam automaticamente repostos, porque somente essa atitude já reduzirá em muito a contratação via as fundações. Porque certamente não existe nem a discussão se é necessário o contrato dessas pessoas ou não, porque elas já existem no exercício do cargo. E ficariam apenas as ampliações para serem negociadas com o governo. Se a gente já tiver essa definição, nós já vamos auxiliar muito o nosso processo de trabalho dentro das universidades. A outra questão que é muito importante, nós precisamos buscar a fixação do corpo docente dentro dos hospitais universitários. Nós temos que trazer uma política de fixação desse corpo docente. Se o hospital universitário precisa de ter professores que fazem ensino, pesquisa e extensão dentro do hospital. E, objetivamente, nós temos que ter uma política de atração. A autorização de plantão hospitalar é uma política atrativa, sim. 24 horas por R$1.695 para 24 horas é uma política atrativa. Não adianta dizer que não é, porque ela é. Eu permiti que um docente dê 2 plantões noturnos numa unidade de terapia intensiva, que ele receba 1.600 e pouco, ou que efetivamente ele receba 1.356 por dia útil, não tem uma diferença de dia útil ou não, por 24 horas, passa a ser concorrência, sim, para atrair o corpo docente para fazer ensino, pesquisa e extensão nos hospitais universitários. Porque hoje, se um docente não fizer nada no hospital universitário, não tem nada que o obrigue a fazer. Porque não existe uma política do MEC para fixar docente dentro dos hospitais universitários. Nós temos ali, vocês estão vendo, um corpo docente 345 que vai ao hospital,
Mas isso não implica que eles permaneçam no hospital de noite, de madrugada, dando plantão no PA, que são as estruturas que precisam de cobertura efetiva. E certamente eles seriam atraídos para esse tipo de política ao invés de fazer qualquer outra coisa. É necessário lembrar que nós estamos num mundo onde a gente precisa de pensar nessa realidade. Um outro aspecto é que esses plantões de RPA que hoje são pagos para pessoas extra-quadro, né, que são muito boas, mas que é uma situação precária, se nós transformarmos isso em plantão hospitalar para o corpo docente técnico-administrativo da carreira, nós estaremos fixando não só o docente, mas como o corpo técnico-administrativo de carreira. Não adianta fazer de conta que uma realidade não existe. A Constituição de 88 permitia duplo vínculo para médico e professor, desde 1988. Posteriormente, a legislação foi alterada e permitiu o duplo vínculo para trabalhador de saúde. Gostem ou não gostem, essa é a definição da Constituição desse Brasil. O duplo vínculo é uma realidade na Constituição e foi alterado por emenda constitucional, sendo que o médico e o professor sempre teve duplo vínculo. Então, a única forma de buscar atrativamente esse corpo técnico-administrativo, esse corpo docente, para que ele se fixe dentro dos hospitais universitários e efetivamente esses recursos sejam pagos por serviços próprios do Ministério da Educação e Cultura, é reconhecendo que essa é uma política, sim, que reduz os gastos do cofre do hospital de custeio, porque vai vir direto do médico, nós não temos que tirar lá da prestação de serviço que nós recebemos. E mais do que isso, um trabalhador de enfermagem hoje em Belo Horizonte, talvez não seja assim em Santa Catarina, de nível médio, está ganhando e superior, entre R$ 700 a R$ 1.200 no mercado de Belo Horizonte atualmente. Se eu estou em 24 horas para o nível superior, R$ 1.695, para o nível médio, R$ 1.029 para 24 horas de plantão, não venham me dizer que isso não é política de interesse do médico para poder fixar a força de trabalho nas hospitais universitários e nem para não solucionar o problema de financiamento, porque nós estamos mentindo. Estamos fingindo não tratar da realidade real que os hospitais universitários vivenciam hoje. Porque efetivamente o trabalhador de saúde hoje tem dois vínculos públicos, ou um público e um privado. E não é nós que estamos mandando ele ter, não, foi a Constituição Federal que assim permitiu. E se isso existe, nós só temos uma saída, fixar essa mão de obra dentro dos hospitais universitários. E se é possível manter esse duplo vínculo deles dentro do hospital universitário, nós façamos. Nós vamos estar ganhando muito mais, ao invés de ficar gastando capacitação de pessoas estranhas, vamos capacitar o nosso corpo técnico administrativo, vamos fixar esse corpo técnico administrativo dentro da instituição. E com outro aspecto, não existe forma de liberar trabalhador para se qualificar, ficar 3 anos de doutorado, ficar 2 anos em mestrado, 1 ano para fazer especialização, para fazer treinamento de serviço, se eu não tenho como pagar alguém para ficar no lugar dele para ele sair. Porque na hora que esse trabalhador solicita para sair, o que pega é porque não tem ninguém para poder pôr no lugar dele para ele poder sair. A autorização de plantão hospitalar viabiliza essas questões. Então nós precisamos de começar a fazer um enfrentamento de que nós queremos 100% de financiamento, sim, de força de trabalho nos HUs. Isso não existe dúvida. Mas mesmo com 100% de força de trabalho financiada SUS, nós temos que ter autorização de plantão hospitalar para trabalhar com aquilo que não é previsível. E nós precisamos de utilizar isso como uma política de fixação dos trabalhadores. E eu tenho absoluta certeza que aquele trabalhador que tiver um pagamento de plantão, uma possibilidade de estar atendendo a nossa imprevisibilidade dentro do hospital, vai preferir que ficar saindo, transitando num trânsito horroroso, correndo risco de acidente de trabalho, ficando sem almoçar, sem ter qualidade de vida, se ele pode ser fixado dentro da instituição de saúde. Próximo. Isso aqui já foi falado? Pode passar? Pode passar, por favor. Aqui é só para demonstrar que o Hospital das Clínicas realmente ele atende a alta complexidade, né? Próximo. E dizer para vocês o seguinte,
Falar mal do governo é muito fácil. Eu também tenho muita coisa para falar mal do governo, principalmente que ele traiu a classe trabalhadora, no momento em que ele poderia estar fazendo muito mais pela classe trabalhadora desse país. Mas quando ele faz uma ação que favorece a classe trabalhadora, nós também temos que fazer a crítica a favor. Hoje, o Ministério da Educação e Cultura está fazendo a política de defesa dos hospitais universitários. O Ministério do Planejamento e o Ministério da Saúde, não. Tivemos sexta-feira um evento do Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério do Planejamento, onde foi explicitado pelo Ministro do Planejamento e pelo representante do Ministério da Saúde que a única forma de fazer os hospitais universitários sobreviverem é transformá-los numa fundação de direito público, ou numa OCIPA, ou numa OES. Porque esse negócio de regime jurídico não vale nada, está caindo, está dificultando a viabilização dos hospitais universitários. E quando vem o MEC e defende que os hospitais universitários precisam ser financiados dentro da sua força de trabalho, ter 100% força de trabalho financiada, inclusive arrumando uma forma de atender 30% daquilo que nós estamos gastando inadequadamente, fixando força de trabalho na hospital universitário, nós fazemos uma política contra, como se todo mundo estivesse contra nós. Então, acho que a gente tem que buscar saber quem está ajudando o nosso lado e quem está ajudando contra. E certamente, quem defende pagamento de trabalhador via Caixa da União para trabalhador da União está defendendo o regime jurídico único, está defendendo o trabalhador público, está defendendo o hospital universitário. Muito obrigada. Elisete, Leonor, por favor. Bom dia a todas, bom dia a todos. O debate é bastante importante e interessante diante da conjuntura que a gente está vivendo, né? Já como foi ontem. Bom rever a Cristina. Eu queria ter uma ideia novamente dos trabalhadores daqui do HC. Poderiam levantar o bracinho? Beleza? Ok. Bem, pessoal, a gente vai tentar discorrer aqui sobre tudo o que está sendo apresentado. E antes de mais nada, eu quero dizer que, embora a gente esteja por dentro da Direção Nacional da Fasura, na coordenação de uma pasta que tem o título de Seguridade Social, a Fasura não tem uma decisão ainda que defenda pró ou praticamente a favor ao APH. Ela tem decisão, sim, interna dentro da direção, já tem posicionamento, já tivemos inclusive reunião com o secretário de Recursos Humanos, do Vanier, a gente falou isso aqui rapidamente ontem, onde a gente tratou, na reunião que tivemos com ele, e o plantão da Fasura na ocasião, tratou sobre a questão da extensão do APH a todos os servidores que atuam na manutenção dos serviços nas 24 horas que um hospital precisa funcionar. Bem, os hospitais universitários, hospitais clínicos, como é o caso aqui da UFMG, do HCPA, todos nós sabemos exatamente o porquê, enquanto trabalhadores de enfermagem,
estamos indo buscar um segundo vínculo no serviço privado e até no próprio serviço público, seja ele municipal ou estadual. Qual é a razão que nos força a procurar uma segunda opção de trabalho? É porque a gente ama simplesmente o exercício da profissão de enfermagem, ou porque a gente, além de amar o exercício da profissão, a gente quer aumentar o nosso padrão aquisitivo financeiro. A gente quer ganhar mais. Penso que a maior parte dos trabalhadores se sujeitam a trabalhar mais para obterem maior lucro, terem maior ganho. E aí eu não vou discorrer aqui sobre o que nós podemos estar interpretando a respeito da nossa venda, a venda da nossa força de trabalho, e não é remunerada como deveria. Eu não posso me furtar também de dizer que tudo o que está acontecendo no mercado de trabalho, principalmente no Serviço Público Federal, no nosso país, ele vem em decorrência da política que foi introduzida no nosso país pelo neoliberalismo. A gente fechar os olhos para isso é estar fechando os olhos para a realidade. O Brasil é um país capitalista e que tem dentro do seu bojo uma propensão imensa para o mercado neoliberal. Basta saber o que foi o senhor Bresser Pereira na gestão de Dom Fernando II. Na gestão dele, de Dom Fernando II, Bresser Pereira tentou fazer, quem não lembra, a reforma do Estado, através do MAI. Foi criado até o Ministério da Administração e Reforma do Estado. Lá foi criado todo o contingente, o arcabouço, para que houvesse a retirada de direitos trabalhistas historicamente conquistados pelos trabalhadores. Quando a gente olha para aquele período, inclusive muitos de nós tínhamos os nossos contra-cheques emitidos pelos próprios departamentos de pessoal das universidades. Quando o Dom Bresser também fez parte do mandato de Fernando Henrique, a gente percebeu que houve toda uma centralização que, obviamente, o Estado tentou se adequar. Mas a política neoliberal, ela forçou alguns elementos para que os servidores públicos federais se sentissem cada vez mais incapazes. Nós tivemos a pecha, alguns de nós ainda carregam a pecha perante a sociedade, de que somos vagabundos, somos preguiçosos, ganhamos bem, reclamamos do que ganhamos e trabalhamos pouco. Essa ainda é uma pecha que está no governo passado para esse. E isso perdura como uma forma cultural diante de nós. Quando a gente fala na questão da forma cultural que está arraigada hoje ao nosso fazer, isso chama a atenção da gente para aquilo que nós, enquanto servidores, não conseguimos extrapolar esse fazer. E a gente acaba por se render ao mercado de trabalho. Todo o detalhamento que for apresentado, e a gente já conhecia, até porque a FASUBRA já fez o exercício, as entidades de base da FASUBRA vêm fazendo o exercício para apreender cada detalhe, cada nuance das medidas que o governo vem introduzindo, para paliativamente resolver o problema de pessoal dentro dos HUs. Quando a gente fala de Bresser Pereira, é impossível a gente não estar vendo que essa forma de gestar o pessoal para os HUs é mais uma fórmula nefasta que o governo que se sucedem apresentam para resolver paliativamente. Quando nós tivemos a FASUBRA esteve participando e participou de fato da Conferência de Recursos Humanos, promovida pelo MOG, em Brasília, em julho último, a FASUBRA lançou um documento que é um manifesto da FASUBRA, foi distribuído a cada um dos conferencistas
lá em Brasília. Acho que a Janaína, a Neide, não sei se a Neide estava na conferência, não, mas a Janaína, a Cristina estava, e não sei se o Mário também estava, mas enfim, isso foi distribuído e divulgado amplamente dentro do ambiente da conferência. Esse manifesto, porque na conferência houveram várias oficinas, dentre elas tratou da seguridade, tratou da questão da carreira, tratou da concepção de Estado, enfim, uma montoeira de coisas. E dentro da Seguridade Social, trabalhou o CIAS, que é o Sistema Integrado de Assistência à Saúde do Servidor, numa visão que nós, por dentro do movimento sindical, entendemos que está sendo feito uma visão meramente de saúde ocupacional, não tentando dialogar com uma política mais ampla da saúde do trabalhador nos modos que entendemos pelo Sistema Único de Saúde. E aí, nesse manifesto, nós fizemos um manifesto da parte da saúde do trabalhador, visando sensibilizar as pessoas que estavam participando de DRHs de todo o país, de outros setores do serviço público, de empresas estatais e nós das universidades. Não teve uma oficina que a FASUBRA não entendesse de forma qualificada e de forma que propusesse medidas, propostas de trabalho para a mudança da mentalidade que estava sendo apresentada. Quando a gente entende, quando a gente vê o decreto instituindo propriamente o APH, nós também tivemos um cuidado lá na nossa entidade sindical de solicitar ao nosso departamento jurídico que formulasse um parecer técnico jurídico a respeito do que significa esse decreto. Porque quando saiu a medida provisória 441, que estabeleceu o APH, e depois a lei, e depois esse decreto, tudo isso amarrando num grande arcabouço para tentar resolver o contingente. O nosso departamento jurídico entendeu que a medida é realmente interessante, pensando unicamente na questão pecuniária, na questão do ganho, da grana. É óbvio que a ordenação, quando afirma que o interesse do Estado é de fixar o trabalhador dentro do ambiente de trabalho, tentando vislumbrar que ele deixe de se expor ao trabalho de outra forma pelo serviço privado, que não tem as mesmas características de regime de trabalho como tem das universidades, a gente entende que não deixa de expor o trabalhador aos riscos. Ora, os trabalhadores que hoje estão regidos pela CLT têm, dentro do arcabouço das normas regulamentadoras do trabalho, e elas vão de 1 a 33. A mais importante para nós, dentro dos hospitais universitários, é a NR 32. Mas a NR 32, ela não é aplicada para nós servidores em regime jurídico único. Ela só é aplicada para aqueles que têm vínculo seletista. Então, os trabalhadores que estão vinculados ao setor privado têm muito mais aplicabilidade da NR 32 do que nós do serviço público. Embora tenhamos nós hoje, como já foi aqui apresentado pelas planilhas, que dentro do quadro da UFMG temos aí trabalhadores seletistas via fundação, tem as LPAs e tudo mais, todos esses regimes obrigatoriamente forçam a instituição a aplicar a força da NR32. A NR32, para quem não sabe, é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que diz como deve ser organizado o ambiente do trabalho na área da saúde. E tem lá critérios técnicos, nos seus anexos, que especifica isso. Obviamente que o trabalhador ele não está organizado dentro das universidades, principalmente dentro dos HUs, para fazer o critério de análise sobre a organização do seu fazer. Até porque não nos é permitido, durante a jornada de trabalho,
conseguir fazer essa análise de forma em que os trabalhadores possam se reunir e fazer uma análise dentro do seu fazer. Por que isso não é permitido? Porque nós temos uma jornada de trabalho e temos uma rotina especificada desde o momento que a gente recebe o plantão até a hora da passagem de plantão. Então isso teria que ser feito essa plantão, fora do horário de trabalho. E fora do horário de trabalho na instituição, normalmente a gente tem um outro vínculo. Ou a gente está já doente, está de saco cheio de permanecer no setor e quer ser livre. E é esse, inclusive, dos empecilhos que o movimento sindical tem encontrado junto aos trabalhadores de hospitais universitários e HCs, por não encontrar a mobilidade e o interesse dos trabalhadores em discutir o seu próprio fazer, a sua relação de trabalho, a forma como está organizado o trabalho e a violência embutida na relação de trabalho, seja com a gerência de enfermagem, seja com o docente, tanto de medicina quanto de enfermagem, ou de nutrição, porque num hospital e escola são várias categorias que trabalham na formação multiprofissional, multidisciplinar. Nós entendemos, inclusive, a partir da análise que foi feita pelo nosso departamento jurídico, de que a instituição do APH, mais precisamente sobre o plantão de sobreaviso, e aqui eu quero me ater à questão do plantão de sobreaviso. O plantão de sobreaviso vai ser, como disse ali, foi explicitado nas planilhas, é somente o pessoal de nível superior. Nível intermediário não lembro. E o plantão de sobreaviso, ele é uma forma que avilta o momento mais sagrado do trabalhador e da trabalhadora, que é o seu período de descanso, seu período de refazimento, seu período de reabsorção, digamos assim, da sua vontade de viver e não da sua vontade de se matar trabalhando. Porque aquele que está de sobreaviso, na escala de sobreaviso, ele não vai poder pensar em ir numa festa de aniversário onde vai ter a bebida, né? A confraternização. Aqui eu não estou querendo dizer que a gente, na hora de folga, a gente tem que tomar uma nanguaça e cair no programa dela. Não é isso que eu estou querendo dizer, certo? Nós temos que ser comedidos em todos os momentos da nossa existência. Mas a saúde física pressupõe lazer, pressupõe sossego, descanso. E quando a gente assume uma responsabilidade de sobreaviso numa unidade de saúde, a gente fica sempre em sobressalto. Para mim, que estou na condição de sindicalista, eu tenho 3 coleiras eletrônicas, chamada 3 celulares. É um pessoal, um do sindicato e outro da federação. Às vezes eu me atrapalho quando tocam 2 ao mesmo tempo. Se eu botar em casa, eu vou ter o telefone fixo e mais o celular. Eu vou ter que deixar esses contatos para a gerência de enfermagem, para a gerência que vai estar administrando a escala. Eu vou ter que deixar isso, porque é a forma de contato urgente do sobreaviso ou não. Se eu chegar no meu momento de lazer, começa que se eu estou escalado no plantão de sobreaviso, acabou-se o meu lazer. Eu não vou ter lazer, eu vou ficar de sobressalto, né? Não vou conseguir relaxar. Então, essa é uma condição que eu penso que os trabalhadores têm que estar ponderando. Na questão propriamente do plantão extra, né, de 12 horas, eu me preocupa uma questão porque o governo não definiu os critérios. Né? Esses critérios, para mim, aí, são definidos de forma pecuniária e de forma a não inibir um pouco a questão de ganho real de muitos trabalhadores que a gente sabe que tem dentro dos nossos setores de trabalho, que é complicado. E eu vou tocar aqui no seguinte assunto. Eu falo porque eu conheço colegas de enfermagem dentro lá do HU de Floripa, que a coisa é feia, a coisa é brava. Por exemplo, se o governo decreta autoriza até 24 horas de plantão por semana, se eu multiplicar isso por 4 semanas,
Isso vai me dar um total de 256 horas mês. Não é isso? Plantão extra. Porque tem maluco. Mas mesmo assim, eu estou falando aqui na questão dos malucos que vão estar se sobrepondo a uma sobrecarga de trabalho pensando na grana. A gente sabe que tem companheiros e companheiras que trabalham no sistema privado, que chegam no setor de trabalho e tentam sempre dar um jeito de estar tirando um soninho, o mínimo que seja. A gente sabe disso. Agora vamos tocar numa outra questão. Nós temos dentro do PCCTAI a questão da qualificação, dos cursos de capacitação, de formação permanente, certo? Aqueles cursos que estão praticamente destinados ao nosso fazer. Então, o curso que a gente vai estar fazendo, normalmente instituído pelo local de trabalho que a gente está lotado, tem a ver tudo com aquilo que a gente está fazendo dentro da nossa profissão, a relação imediata, afim com o nosso fazer. Como é que uma criatura que se expõe aos plantões extras vai ter, digamos assim, para todo mundo entender, tesão de estar sentado numa sala, aceso, prestando atenção? Como é que é isso? A gente sabe que, após uma jornada de trabalho, já é também complicado para cada um de nós. E a gente sabe que a valorização na carreira tem lá seus problemas que a gente apontou aqui muito validamente no dia de ontem. E o MEC, a gente afirmou aqui, que o MEC também não vem cumprindo a lei, que é o estabelecimento, a institucionalização da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira para homologar os cursos que estão sendo feitos pelo país afora. Então, nós temos aí situações difíceis. E isso tudo dentro de um grande contexto em que o governo resolve paliativamente os problemas. Voltando à questão do senhor Bresser Pereira, o senhor Bresser Pereira, quando instituiu lá aquele famigerado MARE, lembro que foi no mesmo período que também foi autorizado as ONGs, né, as OS, as OCIPs. Foi um momento assim que teve um grande boom desse mercado. E a fatia de mercado no serviço público ele é extremamente forte e presente. E é garantido a receita de pagamento para essas empresas, porque o setor público, o dinheiro está garantido. Que quem garante é o Estado forte, baseado nos nossos impostos, que nós, cidadãos, pagamos. Recolhemos de forma policialesca. Naquela época, nós tínhamos aí uma grande maioria de servidores dentro do Estado brasileiro. Quando a gente fala do Estado brasileiro. E a gente lembra que o RJU ele era muito mais forte e na época do Dom Fernando II fizeram de tudo para ir retirando pequenos direitos embutidos na nossa lei. Não é? Quem não lembra dos direitos que foram ali usurpados? As reformas da Previdência que foram feitas, que justamente caíram em cima das nossas cabeças, tirando inclusive a oportunidade de a gente se aposentar numa condição melhor, de forma integral, mantendo a paridade. Nós não temos mais. Quem entrou de 97 para frente, não tem mais a paridade, não tem mais a integralidade na aposentadoria. Para nós que estamos aí nos 25, 26, 27 anos de serviço, vamos estar brigando através do mandato de injunção para conseguirmos ter a aposentadoria especial. Eu estou chamando a atenção para isso tudo, para tentar demonstrar um raciocínio que está colocado, que é do lado perverso que a gente está vivendo, que é da retirada de direitos e nos colocando para nos matarmos de trabalhar, para suprir a carência e a negligência, a omissão do Estado, do gestor federal, em realmente prover o concurso público. E aí querem agora nos submeter a se matar de trabalhar, para ganhar
os valores que estão aí apontados. Eu não vou entrar no mérito dos valores, não vou entrar nesse mérito. Eu, inclusive, quando fui na reunião da direção da Fazenda com o governo, eu chamei a atenção do secretário do Vanier sobre o alto nível de absenteísmo do trabalho do trabalhador na área de saúde do serviço público. E conversando, porque eu não faço sindicalismo dentro da Fazenda tão somente. Eu sou um cidadão brasileiro que tem uma interação com outros colegas que são da base da CNTS-S, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social. Tenho uma amizade com vários dirigentes da CNTS-S em nível nacional e são trabalhadores que estão dentro da base da FENASCOS. A FENASCOS, por exemplo, fez uma greve recente por conta de um único item de pauta. Você sabe qual é esse ponto? 30 horas semanais. O que eles conseguiram? Um voto. Conseguiram um voto, como diz o jargão sindical. Não conseguiram nada. E ainda foi uma greve que conseguiu pouca adesão, considerando o contingente de pessoal. Mas a gente tem entendido que o APH, por dentro, porque ele não atinge tão somente o interesse das universidades, né? Porque o APH ele também está ali abrangendo os trabalhadores que atuam dentro dos hospitais das Forças Armadas. Claro, né? Eles não iam abrir para a base da FENASCOS, porque senão daí realmente o governo cai, como ele vem anunciando aí a sua receita. A gente chamou a atenção do governo para a conta do absenteísmo e por conta da questão das 30 horas. Se nós tivermos aí as 30 horas, e aqui eu quero chamar a atenção para uma outra questão que nos preocupa, e a gente pontuou isso com o nosso departamento jurídico lá no nosso sindicato, que é, nós estamos aí, como nós da enfermagem sabemos, nós estamos aí na iminência de termos uma saída para a nossa jornada de trabalho. Dia 15 de setembro próximo, vai ter uma audiência pública na Câmara dos Deputados para trabalhar a questão do PL das 30 horas na enfermagem. O que nós vimos ontem à noite até pela internet, né? Que eu recebi via Fazubra um e-mail da deputada Solange Almeida, do PMDB do Rio de Janeiro, que comprou a briga junto com os parlamentares que estão aí lutando pelas 30 horas da enfermagem. Então, dia 15 vai ter essa audiência pública, lá na Câmara dos Deputados, em Brasília. Com isso, faz com que a gente perceba que a nossa jornada de trabalho está a passos largos para ser implementada. Já há uma sensibilização. Não é? A própria categoria, as categorias, as entidades nacionais da enfermagem estão fazendo uma pressão, aquilo que os deputados conhecem muito bem como lobby. E nós estamos conseguindo fazer isso. E várias entidades nacionais estão fazendo a sua pressão. Ora, se vier as nossas 30 horas, considerando o APH, como é que vai ficar o regime de trabalho dos trabalhadores? Porque hoje, as 30 horas são executadas de forma de acordo político nas universidades, nos ACAUs, é acordo político. Porque o legislador, ou melhor, o gestor, ele quer nos impor o cumprimento das 40 horas semanais. E as 40 horas semanais, eu não sei como é que está aqui no HC, mas lá no HU de Floripa foram instaladas chancelas eletrônicas e vai ter o ponto eletrônico com dedal. Então, companheiro, é 40 horas do regime. Como é que vai se dar a questão da nossa jornada? De até 24 horas por semana? Será que o que nós vamos receber por plantão extra vai ser realmente adequado para depois, quando começarem a aparecer os nossos problemas de saúde ocupacional, será que o que nós vamos receber vai poder pagar, cobrir a despesa do mês
medicamento, de tratamento, porque muitos de nós ainda temos um plano privado de saúde, em vez de utilizar o Sistema Único de Saúde. A política de saúde do trabalhador dentro do Sistema Único de Saúde, ele é deficitário e tem sido uma luta permanente e constante no sentido de a gente fazer com que essa política decore nos níveis municipais e estaduais para cumprir a lei, o que diz lá os artigos da Constituição e a Lei 8080, as portarias interministeriais, as normativas, tudo por dentro do Ministério da Saúde, colocando a saúde do trabalhador para ser colocada na rede pública, e isso não é feito. Quando nós vimos também a atenção do governo pelos CIAs, de estar colocando aí os exames periódicos, né? Teve um decreto dos exames periódicos, a companheira aqui do departamento de pessoal daqui da universidade sabe que existe esse decreto, isso foi inclusive debate dentro da conferência de recursos humanos no Ministério do Planejamento. Me parece assim tudo muito bem arquitetado para que a gente não tenha tempo de cair, né? Ou seja, bota uma PH, bota para a gente para trabalhar e ganhar um pouquinho mais, sabem que para médio prazo a saúde do servidor, que já não é lá essas coisas, porque a nossa faixa etária já é passada dos 35, 40 anos de idade, é o período, como a gente disse ontem, começa a aparecer o excesso da juventude, né, acumulado, e pelos excessos que cometemos, e a gente vai percebendo com isso, e que tem já uma ferramenta por parte do gestor para monitorar a nossa saúde. Inclusive, dentro do GTHU, fizemos um estudo muito simples, muito superficial, a respeito da abrangência desse decreto dos exames periódicos, que, por exemplo, não contempla aí os exames de alta complexidade para as trabalhadoras, né, que é sabido que a partir dos 35 anos de idade estão desenvolvendo, pelas estatísticas que estão aí apontadas pelo próprio Ministério da Saúde, nas secretarias de Estado da Saúde, um aumento considerável de câncer de mama, de colo do útero. Não basta tão simplesmente os exames de Papa Nicolau, como está colocado no decreto dos exames periódicos. Sem contar em outros detalhamentos, né? Porque lá não especifica os exames de alto custo. E a gente sabe que hoje o médico não faz o diagnóstico se não tiver uma ultrassonografia, uma ressonância e por aí fora. O que dizer na questão do exame de mama? Quando precisa de agulhamento, para fazer um mapeamento exato da mama da mulher, para saber onde é que está o nódulo, qual a extensão, isso quando não for submetido a uma mastectomia. Então, companheiros, eu penso, marco, RG e CPF próprio, não estou falando aqui pela Fazenda, estou falando enquanto cidadão trabalhador de saúde, neste momento como sindicalista, acredito que é paliativo a medida do governo. Como eu disse, eu não vou discutir aqui, não vou entrar no mérito dos valores que estão sendo estipulados pelo governo, mas resolve uma coisa para mais à frente ter que resolver outra, que vai ser o nosso adoecimento. O grau de absenteísmo, eu volto a frisar, ele é alto junto ao serviço público. Dentro da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, lá no Conselho Estadual de Santa Catarina, nós temos participado junto dos debates da vigilância epidemiológica, principalmente no afã de a gente ver os governos municipais e estadual de lá, em conjunto com o governo federal e em conjunto com o INSS, para nós termos um mapeamento das notificações de agravo da saúde do trabalhador. Quando a gente fala em saúde do trabalhador, eu não estou falando de organização do local de trabalho por CIPA, porque CIPA, no nosso entendimento, é uma comissão que muitas vezes abrange o deleguismo do trabalhador, do coordenador da CIPA, com o padrão, com o chefe.
com o gestor. A saúde, as comissões de saúde do trabalhador no local de trabalho, que inclusive saiu como proposta da FASURA, endereçada e entregue em mãos do então senhor Luiz Roberto Domingues, que era o coordenador do antigo CISOSC, que agora virou CIAS, né? E que trabalha na mesma lógica, somente na saúde ocupacional. Nós, da FASURA, propusemos naquela ocasião, em 2005, que fossem incluídas a proposta de comissões do local de trabalho dentro do serviço público, para que os trabalhadores do setor, por exemplo, dentro do HC, existia uma comissão para o local de trabalho onde envolvesse um trabalhador de cada setor do HC, para discutir como está elaborada a organização do trabalho, quais são os seus conflitos, quais são as suas prerrogativas, o que é que o trabalhador pensa que deveria mudar na forma como está organizado o trabalho. E até hoje, nós vemos essas medidas sendo colocadas nos CIAs como poderá ser. O governo não tem interesse em discutir a saúde do trabalhador. E nos colocam aí uma proposta produtivista, né? Começa aqui, dentro do jargão neoliberal, toda a cultura que está por detrás, nos impõe aí um planejamento com metas. A gente sabe que o planejamento com metas ela é muito trabalhada dentro do setor privado, e tem que atingir aquela meta para poder chegar em outra, para poder chegar em outra e chegar em outra. É assim que o mercado funciona. Ora, se nós estamos com as nossas instituições sendo inscritas dentro de programas nacionais de transplantes e de vários outros que são demanda reprimida nos estados e nos municípios, o plantão de hora extra pressupõe que, além de fixar o trabalhador dentro do local de trabalho, também pressupõe em aumentar a produtividade, por exemplo, da sala de cirurgias, que é sabido que os transplantes, quanto maior o número de transplantes, maior o número de procedimentos executados dentro de um hospital, maior é o retorno financeiro para a instituição do sistema SUS. Estou errado? Isso é o sistema que está colocado. E isso quando ainda não tem problema de interferência de AIHs de um município para outro, que é aquilo que ontem foi pintado aqui rapidamente. As glosas, como é chamado, que são informações truncadas entre o gestor estadual para repasse do federal. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o dinheiro do NEP vem direto para a conta da universidade. Pelo menos era. Depois que passou a ter unidade gestora dentro dos HUs, dos HCs, isso vem direto. Quando o HC executa serviços que são da abrangência do Estado, mas foi pactuado na gestão que o HC vai executar, o dinheiro do repasse federal vem do Fundo Nacional de Saúde direto para o Fundo Estadual, que depois repassa para o Estado mediante a apresentação de planilhas de produção de tudo que foi executado. Atendimento ambulatorial, pequenas cirurgias, partos, enfim, tudo que você pode pensar que é produzido dentro de um hospital. Isso tudo gera todo um contingente de planilhas de metas, que é pactuado entre os gestores. E a pactuação vai estar incluindo aí o aumento da nossa carga horária de trabalho. Se hoje executamos 2.000 cirurgias por mês, se a gente conseguir realmente botar um quantitativo X de trabalhadores para trabalhar em dobro no centro cirúrgico, no centro de esterilização, porque o centro cirúrgico não funciona sozinho. Precisa dos companheiros da esterilização, né? E a esterilização vai ter que estar com mais portas e mais trabalhadores ali acesos, muito bem competentes e entrosados com o sistema, porque daí as outras unidades, que é do pronto atendimento, também vai levar o seu materialzinho de madrugada. Então vejo que isso vira uma roda viva mais intensa. Aí, pactuando para que aumente de 2.000 para 2.200 mês, há um outro retorno financeiro e um aumento dentro do quadro da expectativa da gestão estadual. Isso tudo não é amarrado de forma simples, de forma assim que passe desapercebido.
Isso tudo é pactuado entre gestores. Bem, a gente já falou aqui mais de 30 minutos. Vamos ver se a gente oportuniza agora para o debate. Eu acredito que a gente tenha tentado colocar aqui alguns elementos, justamente que são aqueles da interferência no nosso descanso, na meta pactuada entre gestores da produção que vai ser mensal, se o ganho real para o trabalhador vai ser em favor da sua saúde, do seu equilíbrio, né? Ou se vai ser meramente uma medida pecuniária. E também a questão do que está colocado, que nós apontamos dentro do nosso GT-HU lá da Fazubra, que o nosso relatório ainda está passando por algumas situações que são intrínsecas da Fazubra, mas a gente pensa que nós temos que fazer investimentos em programas de qualidade de vida e de preparação dos aposentandos para a aposentadoria, para que nenhum aposentado se sinta inativo em momento nenhum da sua vida, e que nós tenhamos um cuidado maior com a nossa saúde, enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora, no seu local de trabalho, e vislumbrando que a gente não é uma máquina, a gente é factível, e as doenças que estão aí sendo apresentadas por LER, adoecimento mental, como o distúrbio do sono, vigília, os companheiros que fazem plantão noturno, as doenças de ordem de transtorno, de comportamento, que estão aumentando assustadoramente junto aos profissionais de saúde, sem contar aí os acidentes de trajeto e os pérdidas cortantes. Então, companheiros, a gente para por aqui e vamos ver se a gente consegue fazer o debate. Obrigado. Muito obrigada, Marco. Concluída essa fase de apresentação, né, da temática, APH, nós agora convidamos a coordenadora geral do Sindifes, Cristina Del Papa, a compor a mesa para iniciarmos o debate. Bom, as regras são mais ou menos aquilo que a gente já tinha definiu para ontem. As pessoas que quiserem se manifestar, elas façam as perguntas, as considerações em até 3 minutos. São 4 perguntas e os palestrantes responderão as perguntas em bloco ou individualmente, se forem feitas para cada um deles, ou todos eles responderão.